Olá a todos novamente e estamos começando mais um screencast da aula de programação em Lego NXT-G. Hoje a nossa missão é a seguinte: um robô precisa andar num trajeto e existe um obstáculo à frente dele. O carro tem que ser inteligente o suficiente para desviar do obstáculo, né, reconhecendo-o antes, né, sem encostar nele. O obstáculo é alto, impedindo que o carro passe por cima. Então o carro tem que entender que existe um obstáculo e virar. Para ele entender isso, nós colocamos na frente dele aqui um sensor de proximidade ou sensor de distância. Esse sensor de distância ou proximidade vem junto do kit do Lego Mindstorms NXT e é este aparato aqui. Bom, a primeira função que nós temos que colocar aqui é um ícone que permite que ele entenda o sensor de distância. Ou eu colocaria o wait for distance, quer dizer, espere por uma distância, pelo sensor de distância, ou eu utilizo um switch. No nosso caso, o switch é mais adequado porque ele testa duas condições. Ele testa, no caso aqui ele está testando o sensor de toque, nós vamos trocar de sensor de toque para sensor de ultrassom, e ele testa as condições de distante embaixo e próximo em cima. Tá? Aqui tem um desenho de uma montanha simbolizando a distante e um desenho de flor simbolizando o próximo. Né? O padrão norte-americano de medidas é polegadas. Nós vamos trocar esse padrão norte-americano de polegadas para centímetros. Ótimo. Colocamos aqui embaixo centímetros. Depois eu determino aqui a numeração, a quantidade de centímetros que eu quero que esse carro possa resultar, né, possa tomar uma atitude. No caso aqui eu estou determinando 15 centímetros. Significa que quando o carro observar um obstáculo numa distância de 15 centímetros ou menor, ele vai tomar uma decisão. Essa decisão quem tem que definir qual é somos nós. Nós é que pré-programamos o carro para ele decidir. Se próximo, ou seja, se o carro observou um obstáculo, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar uma pequena ré, andar um pouquinho para trás para poder dar espaço para ele manobrar. Então, para ele poder fazer isso, eu clico no ícone para direção para baixo, aqui nesse ícone de Move, né, na setinha para baixo. Vou colocar 1 segundo para ele, tá ótimo, é um tempo bom para ele poder dar uma ré. Depois o segundo ícone para fazer uma curva até o final. Lembre-se que o slider vai até o final. Ao invés de rotations, mais uma vez seconds. A diferença é que eu não vou deixar 1 segundo, vou botar 0,5 segundos. Professor, por que você não deixou 1 segundo aqui? Porque 1 segundo, com pilha nova, o carro acaba fazendo uma curva muito forte, uma curva muito fechada. No caso de 1 segundo, eu arrisco dizer que seria uns 90 graus. Então, botei 0,5 segundos, mais ou menos uns 45 graus. Se distante, o que o carro tem que fazer? Ora, se distante significa que não existe nada na frente dele. Se não existe nada na frente do carro, ele tem que ir reto. Então eu vou arrastar um ícone aqui para baixo. Esse ícone, então, sendo o ícone para movimentar para frente. Vou utilizar, ao invés de rotations ou seconds, vou utilizar o unlimited, ou sem limite. O unlimited, então, está sendo abastecido pelo sensor. Enquanto o Unlimited estiver sendo observado pela distância longínqua, o carro continua funcionando. Se de repente aqui a gente encontrou um obstáculo de 15 centímetros, faz essa primeira parte. Até aí está tudo ótimo. Eu só preciso determinar que todo esse conjunto de ícones se repita indeterminadamente, infinitamente. Para isso eu boto um looping. O looping aqui no início da nossa linha, e arrasto esse ícone para dentro. Pronto, aqui eu defini então a programação completa. Ele vai ficar repetindo esse processo. Se distante, vai reto. Se próximo, dá uma pequena ré e faz uma curva. Espero que tenha sido solucionadas as dúvidas. E para determinar o download do programa é só clicar na seta para baixo. Um forte abraço.